Olá, boa noite. Mais uma vez, vamos para a nossa sexta aula, sexta live, no nosso mini curso para você ver quem é você. Vamos lá. O tema de hoje dessa live, dessa aula, ele é muito importante porque ele é um dos maiores problemas que a gente encontra nas pessoas, que é a busca por aceitação. Busca por aceitação. Então vamos lá, vou contar uma historinha pra você, tá? Imagine, vamos lá, era uma vez um rapaz de mais ou menos 20 anos de idade, que ele morava numa tribo, e nesta tribo haviam mais ou menos 30 homens e algumas mulheres. E nessa tribo, os homens eram responsáveis por caçar, por fazer a caça, de pegar animais, javali, e para gerar o alimento de todos na tribo, das crianças, das mulheres e dos outros homens. E os homens faziam ali, eles ficavam fazendo lanças, fazendo armas com as pedras, fazendo armadilhas para poder caçar. E aí, o que aconteceu? Foi passando o tempo, tinha alguns outros rapazes ali que reparavam nesse primeiro rapaz que eu estava falando. Vamos colocar um nome nele para ficar mais fácil? Vamos chamar ele de Ricardo. Os outros homens ficaram reparando no Ricardo e viam que Ricardo não fazia as tarefas como deveria fazer. Ficava basicamente fazendo corpo mole, ficava ali no migué, fingia que estava afiando, todo mundo via que ele afiava as lanças de forma muito mais demorada, enquanto alguns faziam em pouco tempo, ele fazia o triplo do tempo. Eles começaram a ver que as armadilhas dele não eram efetivas, começaram a ver que na hora de se arriscar para pegar o animal, para se aproximar, todos ali se aproximavam, levavam mordidas e arranhões, e ele não, ele sempre ficava meio que só atrás do grupo ali, meio que fingindo que estava fazendo alguma coisa. Aquele famoso migué. E daí, eles fizeram uma reunião e fizeram uma intervenção com o Ricardo. Conversaram com ele e o advertiram. Falaram, olha, você não é produtivo para o grupo, a gente precisa que você se anime aí, comece a fazer mais coisas pro grupo, tenha mais atividade, você atue com mais exatidão nas suas coisas, porque você é um dos homens aqui da tribo, você precisa fazer o seu papel. Ele ouviu, melhorou ali em 2 dias, mas depois já voltou a mesma coisa. E ele foi ficando preguiçoso, ele ficou desgostoso ali com os outros homens, e daí os outros homens foram lá e expulsaram ele da tribo, expulsaram ele ali do grupo. E como eles expulsaram ele do grupo, eles fizeram uma marca na pele dele, como se fosse uma tatuagem. Era uma marca meio que universal. Aquela marca era como se fosse uma tatuagem dizendo: eu não sou produtivo, eu não sou bom para o grupo. E ele foi expulso do grupo. Daí, para o nosso cérebro, isso é muito forte. É muito importante. Quando ele foi tentar em outro grupo, ele andou sozinho, encontrou outros grupos, porém os outros grupos viam a marca da pele dele e não o queriam mais, né? Falava, opa, esse daí não, esse daí é aquele que não faz nada no grupo, porque essa marca era universal, não era só a tribo dele que conhecia essa marca. Tá, como que é o nome disso? O nome disso é ostracismo. Tá? Com a pele marcada e tudo. O ostracismo, até coloquei abrir aqui para vocês verem. O ostracismo teve a sua origem, o nome mesmo, tudo certinho, tá? A coisa mais formal foi aqui. Teve a origem em Atenas, no século V a.C., como um processo político de punição para cidadãos que atentassem contra a liberdade pública. O ostracismo era uma forma de competição de popularidade em que os cidadãos atenienses se reuniam anualmente para decidir quem seria banido ou exilado por 10 anos. Ou seja,
também era expulso ali do grupo, né? Também ficava ali, só que no caso tinha um tempo determinado de 10 anos. Agora vamos lá, o nosso cérebro ele se desenvolveu, como vocês viram em outras lives, nas primeiras aulas, o nosso cérebro ele se desenvolveu em quesito humanidade na base de sobrevivência, tá? Todo cérebro busca sobrevivência. Todo ser vivo busca sobrevivência. Um vírus está tentando sobreviver. Um cachorro na rua está tentando sobreviver. Uma plantinha está lutando para sobreviver. Uma árvore na seca está tentando sobreviver. Todos nós, tá? Estamos tentando sobreviver. Então a função principal do nosso cérebro, o nosso lado primitivo, né? Que o nosso cérebro ele é primitivo. Não tem como nós negarmos isso. Ele é primitivo e busca principalmente a sobrevivência. E essa sobrevivência ela tem muita relação com diversos mecanismos padronizados que nós como seres humanos temos. Esses padrões, eles têm relação com fugir da dor, né? Com fugir do leão, fugir da conta, né? Conta, digo, atualmente, né? A vida hoje em dia, a galera foge de conta, foge de boleto, né? Começa a chegar em época de conta, de pagar a conta, todo mundo fica ansioso, fica nervoso. Principalmente se são pessoas aí com problemas financeiros. Então o quesito financeiro é muito estipulado como um perigo para algumas pessoas nesse mundo hoje, nesse mundo atual. Tudo por causa desse mecanismo. E tem um mecanismo no nosso cérebro que é essa questão de fazer parte de um grupo. Porque o nosso cérebro ele guardou essa informação, ele vai guardando a informação de geração em geração em geração em geração, que acaba não sendo nenhuma informação tão do cérebro especificamente, mas sim do nosso DNA, do desenvolvimento desse DNA, que ele é justamente o pertencimento, fazer parte de um grupo. O fazer parte de um grupo, ele é uma das coisas mais fortes que o nosso cérebro tem. Então, a gente está sempre buscando ser aceito, tá? De alguma forma, todos nós estamos buscando ser aceitos na sociedade, porque senão nós não nos sentíamos amados, nós não nos sentíamos nos sentiríamos útil, e isso dá uma falta de sentido para a vida, né? Então quando você tem essa ideia e começa a entender um pouquinho mais, você entende que é só um mecanismo ali do teu cérebro que te traz isso. Qual que é o grande problema? O grande problema é o desequilíbrio em cima desse mecanismo, que é essa busca de aceitação em cima dessas pessoas, em cima da sociedade, em cima do que for. E como nós vemos uma sociedade em muito desandada, muito perdida em muitas coisas que andam acontecendo no planeta, a gente tem a ideia de pessoas que acabam se anulando quem elas realmente são para ser aceita por outra pessoa, né? Para serem aceitas por outras pessoas. Estamos falando no plural, vamos continuar no plural, né, Michel? Para serem aceitas por outras pessoas. E essa é uma das maiores questões da humanidade nesse quesito, porque quando você se anula para que você seja aceito pelo outro, começa um grande problema. Começa um grande problema porque você não consegue expressar quem você realmente é. Inclusive esse é o tema da nossa última aula, da nossa próxima live, que vai ser na segunda-feira às 20 horas, tá? Então o que acontece? Quando você olha essa questão toda que eu estava contando, desenvolvimento do cérebro, questão de sobrevivência, busca de pertencimento, fazer parte de um grupo, você pode perceber que todas as pessoas que foram isoladas na escola, né? Porque na escola a gente tem muito de pertencimento na escola, são os grupinhos dentro da escola. E quando você tem aquela pessoa que ela é isolada por todos os grupos e ela acaba sendo a pessoa que sofre bullying, e ela é humilhada muitas vezes pelos outros grupos, muitas vezes até por professores, aquela pessoa ela entra num estado depressivo gigantesco. O adulto que sai dali vem com uma dor muito grande, justamente por essa não aceitação da sociedade, do meio que ela está inserido, né? E essa não aceitação acaba trazendo diversos problemas em relação ao psicológico e emocional dessas pessoas. Então qual que é a ideia? Quando você entende que você está num desequilíbrio em relação a buscar a aceitação do outro, eu me anulo, eu me impeço de ser quem eu realmente sou, para que o outro me aceite. Quando você sai disso, você começa a entrar no processo de autoconhecimento para que você se aceite. Porque se você está se anulando para você ser aceito pelo outro, é porque tem um vazio muito grande dentro de você.
Tem um vazio muito grande dentro de você. E você tem que olhar para isso, porque não vai desaparecer do nada. Essas questões da nossa vida, elas não são questões como uma dor de dente. Você está com dor de dente, não adianta você deixar aí e vai sumir por conta própria. Não vai, ela vai piorar. Você vai perder esse dente, pode causar uma infecção que vai descer, pode piorar e piorar e piorar e virar uma bola de neve de problema. Porque uma dor se atrela a outra, que se atrela a outra, que se atrela a outra, e você vai entrando num buraco cada vez mais fundo. Por isso é tão importante você olhar. Então esse tema que eu resolvi trazer hoje, porque a gente falou, né, como que você se perdeu. A gente falou na primeira aula como que você se perdeu, depois falamos de problemas do cotidiano, que todos nós temos algumas questões. Depois falei de mente e imaginação, para vocês se entender melhor. Depois viemos lá no conciliar trabalho e vida espiritual. Luz e sombra, entra muito nessa questão, inclusive, de você se aceitar. Aceitar suas próprias sombras, né? E hoje nós estamos falando dessa busca de aceitação. Essa busca de aceitação, ela pode vir de maneira externa. Você está buscando a aceitação da sociedade, de um grupo, de alguém que você admira, né? E assim, sabe que hoje, muitos ídolos hoje não têm um discernimento, né? Por causa da internet. Então qualquer um foi lá, falou qualquer bobagem na internet. Muitas pessoas choram quando vê a pessoa, que não fala nada com nada, só fala bobagem. A gente vê jovens se humilhando para poder e tem um ídolo muito sem produtividade mental, digamos assim, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso, porque você acaba se anulando, você acaba entrando no processo de emburrecimento, né? Então, um dos maiores problemas da busca de aceitação é a insegurança que a pessoa tem. Então isso começa dentro de casa, tá? Isso começa dentro de casa, lá na tua infância. A questão de baixa autoestima. Quem busca aceitação dos outros, quem busca aceitação de maneira externa, tem baixa autoestima. Tem baixa autoestima. Não tem outra. E medo de rejeição. Medo da rejeição. Essa questão da baixa autoestima é interessante porque ela traz uma questão até de julgamento. Quando uma pessoa ela tem baixa autoestima, geralmente ela julga muito as outras pessoas. Pode perceber. E essas pessoas nem percebem isso. Por quê? Por que ela fica julgando muito as outras pessoas? Porque ela sempre acha que está sendo julgada também. Tá? Ela sempre acha que está sendo julgada porque ela, na cabeça dela, ela sempre olha para os outros e está julgando. Julgando a roupa, julgando o jeito de falar, julgando a forma como usa tal coisa, a forma como faz isso, faz aquilo. Julga tudo da pessoa. Então, como eu julgo o outro, logo é um espelho, o mundo é um espelho. Então eu acho que o outro também está me julgando. Daí a pessoa entra num processo de baixa autoestima, às vezes até de uma grande timidez ou fechamento no próprio mundo, né? Então é muito importante a gente ter esse discernimento, essa sabedoria, para a gente olhar para a gente. A gente tem que olhar para a gente. O caminho sempre vai ser para dentro. Você pode pegar todos os meus vídeos, tudo vai divergir para o mesmo ponto. Olha para dentro de você. Tem que olhar para dentro de você. Não tem como você melhorar sem você se conhecer. Isso pode ser feito de diversas formas. Tá? Tem uma pancada de ferramentas hoje em dia para a gente trabalhar. Uma pancada de maneiras terapêuticas para você se trabalhar. Você pode sair do convencional, daquela terapia convencional. Você pode ir para uma parte mais holística. Você pode ir para uma parte mais espiritual, que é a parte onde eu mais trabalho hoje. Então, existem diversas formas de você trabalhar em você. Tá? Eu coloquei aqui algumas dicas para você em relação à aceitação. Não só para você se curar, não vou falar curar, eu não gosto da palavra cura, mas para você se libertar dessa busca de aceitação externa e essa questão de você se aceitar. Porque se você está buscando aceitação do outro, é porque você não se aceita. Então o problema começa aqui em mim mesmo. Eu tenho que me aceitar para que, se o outro não me aceita, dane-se, que se lasca, não estou nem aí. Porque eu me aceito, eu sei quem eu sou e eu me amo do jeito que eu sou. Tá? Então aí é que está a questão. Primeiro ponto, investir em autoconhecimento. Cara, invista. Invista de verdade em autoconhecimento, em se conhecer. Você pode começar por livros. Eu não tenho como pagar uma terapia, eu não tenho como pagar X curso que trabalha autoconhecimento. Não tenho como pagar um coach. Muito se fala de coach hoje, zoando,
a profissão e tudo, porque virou banalizado, se banalizou o coach. Mas existem coaches mesmo, que vêm da origem de tudo e dessa questão de coach, que são excepcionais, né? O próprio Tony Robbins, né? O Tony Robbins, se pegar os livros dele para ler, é um grande caminho para você. Por que eu falo isso? Aguinha com gás, delícia. Porque quando você fala de, eu não tenho às vezes condições de fazer uma terapia, compre um livro, você paga 30, 40 reais no livro e você vai usar aquele livro ali talvez pela tua vida toda, né? Compre livros que vão te ajudar, tá bom? Um livro é uma maneira muito barata de você investir em você e você se conhecer. Entenda como que seu cérebro funciona, entenda os padrões de pensamento, de comportamento, entenda quem você é de maneira mecânica, entenda o corpo do qual você está experienciando essa vida, compreenda como que ele funciona para que você consiga ter controle sobre isso. Para você ter o controle sobre uma máquina, você precisa entender o funcionamento da máquina. O nosso corpo é uma bela de uma máquina, tá? Então invista em autoconhecimento, se não em terapia, em cursos, não tem condições hoje, beleza, compre livros, tá? Entenda as origens da necessidade de aprovação. Uma delas eu já falei, é porque eu não me aceito. Aí vem a questão, por que eu não me aceito? Por causa dos erros que eu cometi, dos fracassos, porque eu não gosto de mim, por que você não gosta de você? Sério, me responda. Parou pra pensar nisso? Por que é que você não se aceita? Por que você não gosta de você? Por que você não se ama? Se você é um desdobramento de Deus, um desdobramento da própria fonte de vida, por que você não se aceita? Por que você não se ama? Reconheça os impactos negativos. Estou olhando aqui porque eu montei um esqueminha aqui para poder passar para vocês todos os tópicos, todas as dicas, tá? Para vocês se olharem. Reconhecer os impactos, né? O que pode causar, as consequências negativas dessa falta de aceitação própria e a busca incessante de aceitação externa. Quando você entende, você começa a ter consciência de que, cara, não quero ir para lá. Lá vai ser mais difícil do que está aqui. Não quero ir para lá, então eu tenho que ir pelo caminho contrário. Então entenda o impacto negativo que isso pode ter na tua vida se você não aceita você como você realmente é. Porque isso vai gerar essa busca de aceitação daí externa exagerada, que você sai do desequilíbrio, você anula quem você é para que o outro te aceite. Isso é um dos pontos, mas abre um leque de grandes problemas na vida da pessoa, inclusive se aquelas atividades, aqueles pensamentos, aquelas atitudes vão se tornando inconscientes. A pessoa cria um hábito de fazer isso e a médio e longo prazo lascou tudo, né? Lascou tudo. Fala, Paula, boa noite. Tá boa? Acenei pra você aí, com a mãozinha assim, ó. Tá, então olha esses pontos. Outro ponto, essa questão de você cultivar a autoaceitação. O que é importante você fazer? É importante você se perdoar. É importante você entrar num processo de auto-perdão. Porque pessoas que são autoexigentes, né, elas são muito exigentes consigo mesmas. Isso acaba causando você traz um peso para a vida. Cara, tira esse peso, não precisa disso. Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser... Não precisa disso, cara. A vida, ela é para ser vivida, ela é para ser na alegria, é para ser na leveza. A vida não é para ser pesada, a vida não é... Você não tá aqui para pagar karma, você não tá aqui para provar alguma coisa. Você não tá aqui para evoluir. Você é o próprio desdobramento de Deus, da fonte. O que você tem para evoluir? Simplesmente seja você mesmo e você mesma, com todos os defeitos e qualidades que você tem. Só isso. Vai ser feliz, é isso que você tem que fazer, ser feliz. Lógico, com consciência, né? Com consciência de não prejudicar o próximo, né? Mas vai ser feliz. Pensa que só existe você, só existe eu aqui nesse mundo. O que eu quero fazer da vida? Eu estou fazendo as coisas para agradar os outros ou estou fazendo as coisas para agradar a mim primeiramente? Porque a prioridade de amor, ela deve ser
minha visão. Deus, você e depois o próximo. Deus, você, depois o próximo. E Mateus ali, ó, meu filho. Então a gente fala, nossa, você ama você primeiro do que seu filho? Óbvio. É óbvio que eu me amo primeiro que meu filho. Se eu não me amar primeiro que ele, o que eu vou fazer na cabeça dele? Libertou você, Paulo? Para, tira essa crença de pagar karma. Não existe isso não. Se houvesse essa questão de karma da forma como fala, você viria se lembrando de tudo para que você não errasse de novo na mesma forma. Pensa assim, eu só estou aqui para ser feliz. O que é que me faz feliz? E vai fazer. E vai fazer. Com certeza te fazer feliz não é dar soco na cara dos outros, né? Você não vai lá prejudicar o outro para ser feliz. Isso não é ser feliz. Então, por isso que eu consigo falar em paz. Vai ser feliz. Porque quando você é feliz, você está conectado com a tua alma. Você está conectado com quem você realmente é. Para de buscar a aceitação dos outros. Ou o que eu errei, não posso errar mais, isso e aquilo. Não sei. Esquece isso. Esquece essas questões. Esquece, não dificulta. Tem uma frase do Osho que eu gosto muito, que ele fala, não tente entender nada, só viva na alegria. Nossa, quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, tirou um peso da minha cabeça. Eu li uma média de 50 livros por ano. 50 livros por ano. Aí quando eu parava, o que eu lembro deste livro? Nada. Ficava tentando entender tudo. Para com isso. Antes você ler um livro na vida e aplicar ele na tua vida do que você ler 1000 livros e não aplicar nada na tua vida. 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor, sem comparação. Né? Então a gente tem que parar, tirar esse peso. Preciso entender tudo. Não precisa entender não. Só precisa entender que você veio aqui para ser feliz, para viver uma experiência. Para você viver uma experiência. Que experiências eu quero viver agora na minha vida? Que experiências eu quero criar na minha vida agora? Nossa, eu preciso fazer X trabalho porque lá vai me dar mais dinheiro. Ou eu preciso fazer esse trabalho, vai ser menos dinheiro, só que eu amo fazer isso aqui. Isso daqui eu odeio fazer. É sério que você vai pro que você odeia por causa do mais dinheiro? Você vai associar o ódio, o mal-estar, a pressão com o dinheiro? Que é uma simples energia de troca? É uma energia de troca, só isso que é. O seu tempo doado de vida, ele vem em forma de dinheiro para que você troque pelo que você quiser. Aí você vai trocar ódio para que você tenha moeda de troca. Ou é melhor você trocar amor, gratidão, leveza por um pouquinho menos de moeda de troca. E eu tô falando menos com um incômodo, porque quando você faz o que você realmente ama, o que você realmente gosta, o dinheiro vem naturalmente. É natural. Porque a moeda de troca, a valorização, ela vem no amor e não no ódio, e não no peso. É simples assim. É simples assim. Não esqueça que isso aqui é só uma experiência. Não é pra você ficar se punindo, preciso pagar karma, eu errei muito. Quem que não errou? Né? Então, eu não posso sentir raiva. Eu não posso sentir raiva, porque sentir raiva é errado. Então por que existe a raiva? Por que a raiva está aí no teu corpo, todo esse inconsciente coletivo que a gente vive? Lógico que você pode sentir. O negócio é o que você vai fazer com a raiva. Eu vou usar essa raiva, vou canalizar ela que é uma baita de uma energia. Eu vou canalizar a raiva pra fazer mal ao outro, pra agredir verbalmente ou fisicamente. Ou eu vou usar a raiva para canalizar, para criar algo bom. Porque se você está com raiva é porque você não concorda com algo. E se você não concorda com algo, você pode fazer alguma coisa para mudar aquilo ali. O que você pode fazer? Usa essa raiva para transformar em criatividade. É uma baita de uma energia, é só você saber canalizar. Né? Então, é simples. Eu sei que quando eu falo simples, é diferente de é fácil. Né? Porque quando você está às vezes cego diante de emoções de baixa frequência. O que são emoções de baixa frequência?
culpa, vergonha, medo, raiva, orgulho, apatia. Tá? Então são emoções de baixa frequência. Você está numa frequência muito baixa, sem energia, você às vezes está cansado, você não consegue enxergar algumas coisas, você fica numa cegueira, né? Então, por isso que eu falo, é simples. É simples o falar, mas eu sei que não é fácil, porque a gente carrega muita coisa até da nossa ancestralidade, né? Mas dá para sair disso. Começa hoje o seu processo. Outra dica: desenvolver autoconfiança. O que é bom você fazer para você desenvolver autoconfiança? O que eu te indico? Faça coisas que você acha que não consegue. Faça coisas que você provavelmente não faria, como um desafio. Se desafie. Se desafie. Quando você começar a se desafiar e passar por esses desafios, você gera autoconfiança naturalmente. É maravilhoso esse processo. Por exemplo, quando eu tinha ali, faz o quê? Faz uns 11 anos mais ou menos, eu trabalhava com radiologia e eu tava no... Boa noite, Márcia, tudo bem? Como estamos? Prazer ter você aqui. Quando eu tinha lá, trabalhava com radiologia, eu tinha muito tempo livre. E nessa época eu queria estudar inglês, aprender inglês, né? Porque eu gostava muito de ler livros, gosto ainda. Leio muito menos livros hoje, porque eu leio os livros certeiros e estudo e releio esses livros. Eu queria ler alguns livros que eram em inglês, não foram traduzidos. Então eu trouxe essa questão de aprender inglês, né? Eu queria aprender inglês sozinho, por conta própria, porque eu não tinha dinheiro para pagar um curso. E daí eu comecei a estudar o cérebro. Foi aí que eu adentrei, inclusive, a questão de terapia e como que as coisas funcionam. Comecei a estudar o cérebro, como que o nosso cérebro aprende e tudo mais. Entrei na questão emocional, comportamental. E aí eu fui me interessando por terapia. Mas foi nessa época aí. E daí eu aprendi inglês. Eu desenvolvi um próprio método para aprender inglês. Em 4 meses eu não sabia nada. Não sabia nem o que era verbo to be, que eu falo. E daí eu peguei, aprendi inglês em 4 meses. Eu estudava 1 a 2 horas por dia, todos os dias, de domingo a domingo. Em 4 meses eu estava vendo série em inglês, com a legenda em inglês, entendendo tudo. Eu vi 10 temporadas de série em inglês, com a legenda em inglês. Aprendi, eu pegava todo o contexto, treinei o meu listening, né? Treinei o ouvir. Eu comecei a comprar livros e ler. É bem mais lento eu ler um livro em inglês do que em português? Tem palavras que eu não conheço, eu tenho que traduzir. Até hoje, natural. Mas eu aprendi inglês. Eu fui para a Europa, eu me comunicava com as pessoas em inglês. Ficava 1 hora, 1h30 conversando com um gringo, né, com as pessoas lá, em inglês, e entendia e conseguia me comunicar. Michel, se você estivesse falando alguma coisa errada, eu me comunicava, né? Então, consegui aprender. Em 4 meses estava me comunicando em inglês, conversando em inglês e entendendo o inglês, né? Tanto na leitura como no ouvido. Então, assim, esse ponto da minha vida me gerou uma baita autoconfiança. Uma gigante autoconfiança. Eu tenho um certo medo de altura, né? Eu, por exemplo, sou um cara que eu não tenho coragem de voar de balão. Eu não tenho, me dá um receio. Pular de paraquedas, muito menos. Então, um certo medo de altura. Não chega a ser uma fobia, mas eu tenho um certo medo. É um receio ali. Então, um dia eu falei, eu quero entender esse medo aqui. Será que eu consigo fazer uma escalada? Né? Fazer alguma coisa assim? E daí eu fui no Pico Agudo. Se não me engano, lá são 1.200 metros de altura. Eu fui pro Pico Agudo e escalei lá. Quando você chega lá, você vai de madrugada para você ver o nascer do sol. Eu estava sentado na beiradinha do pico, você vê só um preto assim, só um breu, porque não tá batendo luz em nada, é um breu. Tudo matam, né? E daí eu tava ali sentado na beira assim, da pedra, e nada, não conseguia ver a altura que eu tava. Falei, até aqui tá tranquilo. Sei que eu tô em uma beirada muito alta, mas não tô vendo, né? Então o medo não batia. O sol começou a nascer, começou a bater luz e eu vi a altura que eu tava. Minha Nossa Senhora. Minha perna gelou assim, ó, na hora. Minha perna ficou gelada. E eu fiquei ali. Não tinha como eu me machucar, cair, nem nada. Eu não tava correndo perigo algum. Então eu fiquei ali, olhando lá pra baixo e reparando no meu corpo, na reação do meu corpo. Falava, olha só que interessante, tá jogando adrenalina
tá tudo certo, eu tô seguro. Mas tá me jogando uma baita adrenalina por causa do medo. Então eu comecei a fazer essa percepção e comecei a conversar com o meu corpo. Sabe? Não, tá tudo certo, né? Não vai acontecer nada. É só um local, né? E tudo. E comecei a conversar comigo mesmo ali. Né? E comecei a só ter as percepções do corpo, mas eu não recuei, eu fiquei no mesmo lugar. Né? Justamente para experimentar o medo. O que é esse medo aqui que eu tenho de altura? Né? Por que isso aqui? Então aquilo ali também me gerou autoconfiança, porque eu me desafiei. Eu falei, eu acho que eu não vou nem conseguir, na época eu nem fazia academia. Né? Eu tava bem parado. E alimentação péssima também. Então quando eu olhei lá pra cima e falei, eu não vou conseguir subir isso daí. Não vou conseguir fazer a trilha. Eu comecei a achar que eu ia ter que parar no meio do caminho e esperar o grupo lá embaixo. A gente foi num grupo de uns 30, né? Umas 30 pessoas. Falei, vou ter que esperar lá embaixo, não tem como. Eu fui o primeiro a chegar. Foi o guia, eu atrás dele conversando com ele. Cheguei lá em cima, eu fui o primeiro do grupo todo a chegar. Essas pequenas coisas, quando a gente se desafia e a gente se coloca em posição de fazer novas coisas na nossa vida, é aí onde a autoconfiança é gerada na gente. Se torna natural, se tornam coisas, condicionamentos positivos. Tá? Se você não entende o que é condicionamento, volta lá na aula de mente e imaginação, tá? Daí lá eu explico. Mas aí você começa a gerar essas coisas. Então, outro trabalho para você buscar trabalhar essa autoaceitação é justamente você desenvolver a autoconfiança. O que te desafia hoje que você fica na dúvida se você tem a capacidade de fazer ou não? Se desafie, se coloque à disposição para que você faça aquela atividade, tá? Faça alguma coisa diferente. E outro ponto, principalmente para quem tem baixa autoestima: estabelecer limites. Estabelecer limites. Cansei de atender pessoas com eu tenho dificuldade de dizer não. Muita gente tem isso, a dificuldade de dizer não, de colocar limites. Até aqui, ok. A partir daqui, não. A partir daqui, não. Não quero. A partir daqui você não se aproxima mais do meu campo. Não se aproxima da minha energia e do que eu sou. Então você colocar limites. Putz, quantas vezes eu não falei sim querendo dizer não? A cada sim que você fala para os outros, que você não quer falar, é um não que você fala para você. E tua autoestima vai ficando mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo. Até que daqui a pouco você depende dos outros para que você tenha autoestima. Então o ideal é estabeleça limites. Estabeleça limites. Tá bom? Então, em resumo, invista em autoconhecimento. Se conheça, nem que seja através de livros. Não precisa fazer terapia. Não consigo fazer terapia atualmente. Compre livros e leia. Compre livros e leia. Entenda as origens dessa necessidade de aprovação. Provavelmente vem da tua infância. Por que você precisa de aprovação? Eu preciso de aprovação porque eu não me aprovo, eu não me aceito. Por que você não se aceita? Vai entrando camada por camada para você entender as origens disso. Inclusive, se você quiser entender isso de forma mais profunda, realmente compreender, tá? Fico à disposição com as minhas terapias e com a minha mentoria também. Com a minha mentoria você vai entrar num processo de mudança gigantesca na tua vida. Porque ali a gente vai ficar 6 meses a 1 ano juntos, toda semana ou a cada 15 dias. Ali você vai ter um processo que eu vou te acompanhar na tua mão, eu vou te acompanhar e te ajudar a sair disso, tá? Reconhecer os impactos negativos, as consequências negativas de você não se aceitar, que eu estava falando vários aqui na live. Cultivar a autoaceitação, se perdoar, esse processo de se perdoar, né? Perdoar seus erros, fracassos, que geralmente são as pessoas muito autoexigentes, perfeccionistas, né? Diante da vida. Desenvolver a autoconfiança, que é o que eu estava falando agora dos exemplos que eu subi no pico e tudo. E estabelecer limites, tá bom? Estabeleça limites aí na tua vida que você vai ver. Quando você começar a colocar limites, algumas pessoas vão começar a se afastar e te chamar de egoísta. Pode ter certeza disso. Tá? E não se importe, não se desanime com isso. Eu passei por isso. Eu tinha um monte de gente ao meu lado. Quando eu comecei a estabelecer limites, o Michel é egoísta, o Michel é arrogante, o Michel isso e aquilo. Por quê? Porque ela só se aproveita, essas pessoas só se aproveitam
do que você pode oferecer para elas e não de quem você realmente é. Elas não estão com você por causa do que você é, elas estão com você por causa do que você tem ou do que você faz por elas, tá bom? Então estabeleça limites, vai entrar numa mudança, você vai movimentar algumas energias, então vai entrar numa mudança e você vai filtrar algumas pessoas da tua vida para que novas pessoas de maior valor entrem na tua vida, tá? Então você vai passar por essa transição, tá? E vai ser muito bonito esse processo com você. É dolorido, trabalha alguns desapegos, mas é muito bonito, tá? Na próxima aula, na próxima live, que é a live 7, a nossa última, tá? Vai ser no dia 7 de outubro, vai ser na segunda-feira às 20 horas. A gente vai falar de um tema que é muito importante, que é seja você mesmo. Ali a gente vai entrar no processo mais legal, vou explicar para vocês a questão de você ser você, tá? Você vê que todas as aulas desse mini curso que eu resolvi fazer para vocês, ele se estende um ao outro, eles se conectam um ao outro, tá? Então assista a todos que você vai ver que ele vai se conectando um com o outro, tá bom? Qualquer coisa, fale comigo no direct ou deixa aqui um comentário e a gente vai se falando, tá bom? Fica com Deus, gratidão pela tua energia.